Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Quem está na narração, irmão Elion Puro, ou profeta puro, como queiram me chamar. E em este vídeo eu quero partilhar uma experiência ou visão. Aleluia. Que a mim me marcou muito. E essa visão eu tive no dia de ontem, no dia 24 de agosto de 2026. Foi uma experiência que verdadeiramente Jeová a mim me mostrou sobre o povo africano, raça negra. O Senhor me mostrou coisas muito chocantes sobre tempos de escravitude. Irmãos, nos tempos da escravidão, aconteceram muitas coisas que nós que não vimos, não fazemos a mínima ideia, mas os olhos de Deus tudo vê. O que Deus vê, ouviu de chocante, está no seu memorial. Ok? Tudo que nós praticamos aqui na terra está tudo sendo gravado e armazenado, para que no dia do julgamento, todavia, assim esteja exposto diante da presença de Deus e de todos os que vão a ser julgados. Fica até o final que é para poder entender. E para quem é racista, fica mesmo até o final. Todos os racistas vos convido. Convido todos os racistas a acompanharem este vídeo até o final. Porque este vídeo e esta mensagem é especialmente para vocês. Na verdade, não era para que esta visão se baseasse assim. Porque diante de Deus, no dia de ontem, eu expus um pensamento, umas falácias diante do Senhor, e eu lhe fiz uma pergunta a Deus. E eu lhe fiz uma pergunta, e essa pergunta eu repetia várias vezes a Deus. Por quê? Para eu ter esta visão terrível, porque foi uma visão muito terrível, mas muito terrível mesmo, ok? Muitíssimo terrível. Que Deus tenha misericórdia. No dia de ontem, eu estava muito triste com certas coisas e tudo mais, né? Que o motivo principal, né? Eu vou falar, mas os outros motivos não são necessários, porque é pessoal. Então, no dia de ontem eu fiquei assim. E uma pergunta que eu lhe fazia a Deus. Eu lhe perguntava ao Senhor, Deus, por que o negro sofre assim? Por que o negro sofre tanto assim? O que os negros fizeram que sofrem tanto assim? Para além de serem muito desprezados e tudo mais, para além da sua cor, da sua raça que é desprezada a um ponto
que acaba sendo relevante, que por mais que se esconda, que por mais que se ponha um caso ultrapassado, ele nunca é um caso ultrapassado. Mas é um povo sofredor, um povo de muita escassez, dificuldade, etc. E eu repeti a Deus, por que que o negro ou o povo africano sofre tanto assim? E eu lhe dizia para Deus, o que é que nós fizemos, né, para que suceda isso? Mas isso também é também por causa de outras visões que eu tive sobre o povo africano, sabe? As visões que eu tenho com o povo africano são visões muito tristes, muito terríveis. Não me lembro de ter uma visão alegre com o povo africano. Não só com o povo africano, né? Com o continente africano, também América Latina, como já fiz o vídeo ali, Ásia também, mais África, onde o Senhor mostrava que as suas terras estão sobre maldição, e que o Senhor mostrava muita maldição. Deus mostrou patentemente, o Senhor já chegou de me mostrar maldição sobre o povo africano. Existem terras que estão amaldiçoadas, existem povos, existem nações amaldiçoadas. Eles vivem essa maldição e eles não querem deixar essa maldição porque não querem realmente ser libertos. Ou ter Deus, ter o Criador no centro de sua nação. Glórias ao Senhor. E especialmente para a minha nação angolana, em que o Senhor nos anos anteriores já tinha mostrado muito como o povo angolano, que se não se arrepender, assim seguirá sofrendo muitíssimo mais, sofrerá muitíssimo mais. E sobre essa terra angolana, dos angolanos, realmente maldição terrível, só crescente. Mas nesse vídeo eu não vou falar das visões de Angola, eu vou falar sobre esta visão que eu tive com um homem negro africano. Em resposta da pergunta que eu fazia a Deus. Apenas eu fiz essa pergunta, eu não sabia que Deus haveria de me responder assim. Eu não fazia a mínima ideia, irmão. Irmãos, eu até quando estava ali, né, debaixo de minha tristeza, começava aí a falar por que o negro sofre assim. Eu até não era com a intenção de Deus me responder. Eu até nem queria que Deus me respondesse nada. Eu só queria que Deus refletisse nas palavras que eu estava falando. Eu só queria que Deus refletisse no impacto do que eu estava a sentir de tristeza com relação a isso. Eu até não esperava que Deus me trazesse alguma resposta. Porque eu dizia comigo mesmo, né? Eu em si também nem sequer se preparado estou para receber uma resposta do Senhor e nem sequer como que se digno estivesse de estar ante a presença do Senhor. Então, seria assim. Então, meus senhores, e eu fiquei o dia assim. Fiquei aborrecido, em muitas visões negativas. E por vezes nós, os profetas, sabe, é tanta informação que recebemos, é muita informação negativa. E por vezes é mesmo só Deus para nos ajudar, porque não é fácil receber tanta informação negativa, não é fácil. Não é fácil, é muita informação. Graças a Deus, nós não precisamos de psicólogo. Senão, se os profetas se houvesse pessoas que precisassem de psicólogo urgentemente, seriam os profetas. Seriam os profetas de Deus, né? Porque hoje em dia sabemos que existem muitos profetas que não são de Deus.
Mas nós não precisamos de profeta, nós que atuamos na rama profética, ministério profético. Porque o mesmo Espírito Santo, ele trata com nossa mente, ele assegura tudo. Glórias ao Senhor. Sheila Bradácia. Não é fácil. Não é fácil ver, não é fácil ouvir, não é fácil sentir. Irmãos, é terrível. O dono da vida, que vê tudo. Nos seus profetas ele põe os seus sentimentos. Ele faz sentir os seus profetas aquilo que ele sente. Ele faz sentir a dor profunda sobre a sua alma. O Criador, ele faz sentir isso nos seus profetas. E por vezes nós não suportamos. E por vezes isso é tão forte que ficamos sem forças. E ficamos assim, ficamos muito pensativos e oscilados nos pensamentos a procurar uma resolução. Porque por vezes o mesmo Deus não entende e Deus criou o profeta. Deus criou o profeta que é para também servir de resposta de aquilo que Deus não consegue entender como Deus. E nós como seres humanos não conseguimos entender como Deus entende. E Deus como Deus não consegue entender como o ser humano entende. Então é uma reciprocidade de pensamentos que precisam ser alinhados. E que uma resposta vem de um ser diferente, que tem uma certa afinidade, ou mesmo afinidade, para se interagir. Ok? Deus seja louvado. Eu glorifico muito ao Senhor. Eu não mereço esse impacto, essa misericórdia do Senhor, né? Eu não merecia. E Deus me contou a história de um escravo. Deus decidiu onde me contar a história real que aconteceu. Deus não me conta a história que nunca aconteceu, tudo é real. E essa é a segunda visão que eu estou a fazer. É a segunda visão que o Senhor me conta a história de uma pessoa, né? A outra foi, acho que é dos anos 40, se não estou a me esquecer, que Deus me faça lembrar, do evangelista, né, dos anos 40, acho que é isso. Porque é uma visão também que eu já partilhei antigamente, do evangelista das décadas 40, que Deus me mostrou esse homem evangelista, que arriscou a sua vida para ir pregar, enviar uma mensagem em um rei ou presidente, que a sua casa é como uma cidade e haveria muitas portas atrás de portas, secretos atrás de secretos, guardas atrás de guardas, que para chegar nesse rei, nesse presidente, ele teria que se equipar, teria que se camuflar como um daqueles soldados, e ele escondeu a carta debaixo do seu chapéu. Foi uma história real que o Senhor me contou. Eu acho que foi em 2024. Muito impactante. Eu não me lembro do porquê. Não. Do pouco que eu possa me lembrar, não na totalidade, é que Deus me contou a história desse evangelista, porque eu, tipo assim, na obra do Senhor, eu começava a se queixar muito, né? Porque que nessa fase, nesse período, tá assim, que muito desinteresse. As pessoas falam que querem trabalhar na obra de Deus, mas está muito debilitado, está muito assim, muito frio, muita frieza no povo de Deus. E tipo, eu queria entender. E eu não sei se eu pensei se há muito tempo, nos anos anteriores, nesses anos 1900 e tal, eu não sei se, eu não me lembro, eu não pensei em nenhum ano, nenhuma faixa etária, mas eu não sei se o meu pensamento foi até lá. Eu não sei, eu só sei que eu tive essa visão com esse evangelista, ok? Mas este vídeo
especialmente para o relato, né, da vida de um escravo que foi brutalmente morto. Percebes? Já que a minha questão, já que o que eu estava a falar para Deus a pergunta que eu fiz para Deus sem querer foi: por que o negro sofre tanto assim? Por que o povo africano sofre tanto assim? Sem esperar a resposta de Deus, eu até nem queria que Deus me respondesse, conforme eu já falei. Então, no dia de ontem para hoje, no dia de ontem, quando eu me fui a dormir, glórias ao Senhor, e eu todavia acabo me deito na cama até, glórias ao Senhor, e quando eu me deito na cama para dormir, eu não cheguei de dormir, né? Graças a Deus que me lembrei, eu não cheguei de dormir, eu estava muito cansado, estava já para pegar o sono, mas de repente, né, o Senhor começou a falar, Deus começou a me fazer lembrar, Deus começava a me lembrar, né, do que eu estava falando, né, o que eu falei para Deus, né, do porquê que o negro sofre tanto assim. E de repente o Senhor, nas visões do Senhor, então o Senhor me levou para ver tudo isso. Glórias a Deus. Por la qual eu vi um homem. Na visão, eu vi um homem muito grande, não só alto, mas também muito grande. E meio que musculoso, e meio que no formato musculoso e tal. E até tinha os cabelos trançados. E ele estava sem camisola. Ele apenas estava Aquilo não é calça, aquilo é tipo uma espécie de calça, mas de pano. É de pano assim mesmo, de tecido de pano assim, leve. Uma calça de pano leve que ele tinha vestido. Um negro. E eu via as pessoas por ali, e eu via o cenário. Eu via os brancos, homens brancos, chegando. E eles chegaram. E esse homem negro, esse homem negro, vendo que uns 3 homens brancos começaram a vir com algo como uma katana, espécie de katana. Um pegou katana, veio com katana. O outro veio com uma enxada. E ergueram a katana e as enxadas para cima para o arremessar sem causa. E esse homem negro, a altura dele é de cerca de 2 metros. Ele é muito alto e grande. E ele começava a acenar com as suas mãos e voltava para trás. Ficou cheio de medo. E ele, ao voltar para trás, eu vi, ele se pancou. É algo que, como banco, ele faz agachar assim. Porque ele, ao se pacar no banco, ele põe o joelho para pousar no chão, mas não pousou no chão. Ele faz um equilíbrio que é para ele não cair. Ok? E quando ele ficou assim, nessa posição,
então que estava com katana na mão, lhe rebentou, lhe bateu no centro da cabeça e acertou bem em cheio com a katana. Com katana. Nós aqui na África chamamos katana esse objeto tipo uma... Como é que eu posso descrever? Uma espécie tipo de uma faca que o seu comprimento é de por ali, né, de 70 centímetros, acho eu, 50 centímetros a 70, 80 centímetros, e a sua largura é de por ali 20 centímetros, 20, 15 centímetros. Ok? É usada para cortar árvores e etc. Então, aquele branco lhe rebentou com a katana no centro da sua cabeça e bateu na cabeça e dividiu a carne, a pele, tudo. Bateu no osso, bateu no crânio. O sangue escorria, eu via o sangue escorrendo forte. Escorria muito sangue, muito sangue, muito sangue. E ele dava gritos, como se não bastasse que estava com a enxada, também veio ali rebentar com a enxada da cabeça. Então esse escravo negro morreu mal, morreu terrivelmente mal. O sangue escorria muito, 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 e ele morria, e ele começava a morrer. E eu assistindo isso, então o Senhor, Deus, olhando para mim, então o Senhor, né, colocava sobre meu ser que esta é a resposta que você disse, né, do porquê que o negro sofre tanto assim. Deus começava a falar desse homem. Deus começava a me dizer e me fazia entender que, na verdade, muitos escravos não acabaram no inferno. Verdadeiramente no inferno tem muitos escravos que morreram sem Jesus Cristo, mas as boas notícias é que tem muitos escravos que morreram salvos, mesmo estando seminus, mesmo estando nus. Eles morreram salvos. Esse é um angolano. Ele morreu no ano de 1959, década de anos 50. Foi o que o Senhor me mostrou. Esse jovem, ok? Ele irritava os brancos, ele irritava porque Deus começava a me contar a história dele. Apesar de que ele era muito escravizado, ele sofria muito, haveria uma esperança sobre ele em Deus. Vocês sabiam que a palavra chega para todos? A palavra alcançou todos, povos e raças, tribos e nações. No tempo da escravitude, a palavra de Deus também era pregada. O evangelho puro e santo foi passado de geração a geração. E não é a primeira vez que o Senhor me confirma que Deus, o próprio Deus, ele conservou a sua verdade, conservou a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, de Gênesis e Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Todas essas séculos, todas essas gerações, o Senhor preservou a sua santa palavra. Deus conservou para que a sua palavra não fosse contaminada. E essa palavra já salvou número de pessoas como areia do mar, como também já condenou número de pessoas também como areia do mar, que não se pode contar. No tempo da escravidão, como eu já falei, muitos não se salvaram, porque muitos escravos, eles tinham o mesmo pensamento que eu. Muitos escravos
Eles não suportavam essa dor. E eles pensavam que Deus lhes odiava e que Deus só era Deus dos brancos e não dos negros. Porque se Deus fosse Deus dos negros, Deus os sacaria desse sofrer terrível. Então a resposta de Deus para a minha vida é essa. Deus estava me respondendo que as pessoas que não se, os negros que não se salvaram, os negros escravos que não se salvaram, eram aqueles negros que, de tanto sofrimento que estavam a passar, de tanta dificuldade que estavam a viver, eles não procuravam estabelecer a sua esperança no Senhor firmemente. Eles começavam a murmurar, eles começavam a reclamar para Deus e a dizer para Deus que nós, os negros, sofremos muito, o povo de raça de cor preta, essa cor que nos foi dada pelo Criador. Então o Criador não nos gosta, porque nós somos desprezados, nós somos humilhados. Os brancos nos humilham, os brancos nos batem, nos alejam. Os brancos fazem de nós o que bem queiram fazer e Deus nada faz. Mas Deus diz que é Deus de todos, mas Deus diz que vem nos salvar. Quantos negros, quantos africanos pensaram assim? E o Senhor falava, e o Senhor está falando, e o Senhor vai falar continuamente. Que todas as pessoas que têm o mesmo pensamento não vão se salvar, não vão entrar na glória de Deus, não herdarão o reino de Deus. Todas as pessoas que estão passando por um tribular, por um sofrer, por um momento de escassez, dificuldades, tempos terríveis. Deus está dizendo que quem não se posicionar, que quem não parar de murmurar, que quem não suportar até o final, não vai herdar o reino de Deus, não vai subir no arrebatamento. Se morrer, acabará no inferno, porque murmuração sempre foi e sempre é pecado. Muitas das vezes nós, irmãos, nós não suportamos uma dor, não suportamos um momento de sofrer, não suportamos uma estância difícil ou algum período ou algum momento, sabe, que já não dá para avançar. Nós começamos a nos lembrar de versículos bíblicos, da palavra de Deus, sabe, que são promessas vivas do Senhor. E a gente se pergunta onde está Deus. E a gente começa a ter muitas índoles mentais. E a presença de Deus mais e mais se vai afastando. Se vai fugindo de nós. Aleluia. Essa é uma experiência muito forte. Eu não pensava que Deus iria me trazer uma resposta dessa na minha cabeça. Em momento algum eu quis resposta de Deus. Eu só quis, conforme eu não posso esconder, eu errei sim. E praticamente é pecado diante de Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependi. Por eu pensar assim a Deus. Por quê? Que Deus está a ver o povo a sofrer assim. E é como que Deus não faz nada. Não está a fazer nada. Então eu pequei grandemente contra Deus. Esse meu pecado me levaria no inferno. E se Deus não me despertasse assim, mais uma vez, os alertas antigos ajudaram, mas o tempo vem passando. E se você não vigiar, você vai ser afligido. Por isso é que nós temos que vigiar o tempo todo. Mas, irmãos, eu pequei contra Deus, pensando assim, tendo esse pensamento. Eu pequei falando, murmurando, porque é murmuração. Por que o negro sofre assim? E Jeová me mostrava, e o Jeová me mostra abertamente, me faz saber. Me faz saber que muitos negros, muitos escravos que morreram, foram mortos pelos brancos,
não só pelos portugueses, não só porque na Europa, seja no Reino Unido, seja uma outra nação da Europa, que se juntava com Portugal, que vinham emigrar nos países de África, e tendo eles domínio, eles escravizavam, eles violavam, estupravam as africanas, as negras. Eles faziam o bem que eles quiseram fazer. Os homens eram aleijados, eram brutalmente golpeados. As mulheres eram violadas. Eram violentadas e violadas, estupradas. Os brancos faziam o que bem eles queriam fazer no povo africano, porque eles tinham nojo, eles cuspiam, eles olhavam para os negros, eles tinham nojo, eles cuspiam no chão, eles cuspiam nos negros, lhes cuspiam nos escravos do teu povo, do meu povo angolano. Porque esse homem, ele é um angolano. Esse homem, no tempo da sua escravidão, lá em 1959, ele não é de outro país a não ser Angola. Ok? Deus o amou muito. Deus lhe amou muito. E Deus me disse, e o Senhor me fez sentir, ele morreu salvo. Ele morreu salvo. Depois que aqueles cerca de 3 brancos, nele mataram brutalmente assim, estrangulharam a cabeça dele ficou tão estragada, eu vendo na visão de Deus, irmãos, eu assisti a isso diante do Senhor. O Senhor estava me vendo, eu assistindo a visão de Deus. Eu vendo a cabeça desse negro, desse angolano escravo, que era escravo porque ele já não é mais escravo, foi estrangulhada, as suas peles se dividiu, os ossos do crânio se apareceram, aqueles brancos lhe partiram os crânios, a cabeça dele ficou mesmo estragada. Aquilo é terrível, irmãos. Era muito sangue que escorria e eu fiquei sem ação. Ao ver isso. E o Senhor Deus me dizia que em momento algum, ele teve momentos muito difíceis, que sofreu. Eu não senti o que ele sentiu, mas o Senhor me mostrava alegria no rosto. Antes de lhe matarem, antes de lhe assassinarem, irmãos, eu via alegria, eu via como Deus me mostrava. É algo muito lindo, muito especial. Eu olhava para esse homem. Ele era um escravo, era praticamente único no tempo dele, com um sorriso no rosto, dentre outros escravos. Eu via os outros escravos, mas a visão ficou empapuçada. Deus cobriu os outros escravos, os outros ambientes, cenário. Eu só via os cerca de 3 brancos e esse escravo, né, muito alto, muito grande. Ele era musculoso, porque ele carregava coisas muito pesadas. Ele carregava coisas muito pesadas. E esses músculos que ele ganhou é por causa mesmo do setor ou área que lhe meteram a ficar ali a trabalhar e tudo mais como escravo. Sabe?
Ele levava cargas, ele levava coisas muito, mas muitíssimo pesadas, muitíssimas pesadas mesmo, muitíssimas pesadas. Mas ele era sempre alegre, sempre com sorriso no seu rosto, sempre, sempre. Ele sorria, percebes? E Deus me disse que os brancos decidiram lhe matar, porque sempre que ele sorria, os brancos ficavam com muita raiva, ficavam com muita ira, um sorriso no rosto dele. Os demônios que estavam no corpo dos brancos se manifestavam. Os demônios não suportavam ver aquela sorriso, porque aquela sorriso não vinha só do natural, mas era sobrenatural. Aquele angolano escravo, apesar de sofrer muito, de lhe baterem muito, de lhe sobrecarregarem, lhe alejarem antes de lhe matarem, faziam um motivo que é para lhe bater. Se lhe batiam, ele procurava não ficar triste. Por quê? Porque ele sabia que após a morte há um céu de glória, há um lugar muito especial em que já não vai ter mais sofrer. Se vos falarem que naquele tempo não tinha a palavra, não acredita. É mentira, não acredita. É mentira, Satanás é sujo, Satanás é um mentiroso. Se a palavra de Deus chegou na tua geração, se a palavra chegou no teu tempo, e por que no tempo dele não chegaria? Deus me mostrou que nos anos de 1950, a Bíblia Sagrada ali estava, preservada, conservada, nos pergaminhos, por escrita. As pessoas escreviam os tempos livres, os mensagens bíblicos, eles escreviam, eles conservavam os contextos bíblicos de promessa de Deus, aquilo que lhes marcava, eles escreviam, eles guardavam no seu coração como promessa de viver, que há um Deus que eles não estão a ver, há um Deus, assim como Moisés, assim como o povo que Deus entregou nas mãos de Moisés, não viu, mas creu. É um Deus invisível que é real. Em 1950, aqueles escravos, muitos deles que ouviam a palavra em secretos, eles guardavam a palavra de Deus e eles tinham como promessa, mas tinha muitos escravos negros que a palavra de Deus não foi de bom agrado para eles, porque eles ter contato com a palavra do Senhor como promessa de um lugar melhor, do sofrer um dia terminar, que Deus contigo está, que Deus caminha no meio do seu povo, que Deus livre o teu povo dos teus inimigos. Não foi de bom agrado para certos escravos, porque eles começaram a meio que não só desprezar Deus, mas que meio que blasfemar. Raramente os escravos blasfemavam, os escravos não cometiam o pecado de blasfemar. Não foi isso que Deus me mostrou. Graças a Deus, né? Mas infelizmente a murmuração levou muitos escravos para o inferno. O único pecado que levou os escravos nos infernos, né, os escravos que não se salvaram, foi a murmuração. Foi a murmuração. Porque muitos dos escravos, o seu corpo já não tinha valor. Eles só queriam Deus, eles só queriam que o Senhor fizesse cumprir as suas promessas, que o Senhor os livrasse. E como é que eles viam que outros escravos morrendo com fome, outros escravos morrendo a pancadas, a golpes pesados, serem aleijados. Muitas das vezes aquela surra,
rasgava carne, as suas carnes, que muitas das vezes esse cenário todo, isso também contribuiu muito para que muitos escravos se salvassem, junto com os mensagens bíblicos. A palavra de Deus era circulada. Alaman sekelebedeia. Eleba satakalamashai. Nesu kalamaha seteka. Laman satai hello satamananso. Heleba satam. Hi labasaka lamase. Hitekasha lamanto. Helemo satai hele hamansa. Nekai. Deman sata kili hamaha. Hetekelo halai. Heto shaman tokehi. De canto halashe tikalamaha sete. Ibiata la hashe mi canto hele. Temen sete kilia hamasor. Habala sanai toke vialan sote kialamahai. Rebede si canto le bashanto le bradai. Libra canta la bramanla kashe viala sonaya. Aleluias. Deus é poderoso. Deus te ama, povo africano. Deus manda te dizer. Deus está no meio de ti. Deus manda te dizer, africano. Deus não te despreza. Se o mundo te despreza, Deus te valoriza com um valor infinito, um valor eterno. A tua cor alegra os olhos de Deus. A tua cor negra foi Deus que te fez assim. Você é especial aos olhos de Deus, negro. Você tem um valor. E este valor é um valor eterno. É um valor que não se compara com outros valores passageiros. Porque Deus assim te escolheu que fosses, que sejasses. Deus assim te elegeu. Por causa do teu valor. O Senhor me mostra. O Senhor mostra. O Senhor mostrou. E o Senhor mostra. Então isso é muito forte mesmo, muito forte. Glórias ao Senhor. Então, na visão de Deus, continuando, irmãos, o Senhor me mostrou na visão. Deus me mostra na visão de Deus. Irmãos, no tempo desse escravo que foi morto brutalmente, muitos escravos eram, conforme eu já disse, aleijados. Suas carnes eram moídas. Eles eram mutilados. Outros escravos que morriam a pancadas. Outros escravos desmaiavam, sem forças ficavam. Muitas das vezes eles não tinham forças. Muitas das vezes não era o tempo de morrer. E sabe o que acontecia? Quando era demais esse castigo, quando era demais
essa tormenta no povo africano. O Senhor me mostra na visão anjos de Deus que foram lá. Desciam anjos. E esses anjos tocavam nos negros escravos, lhes tocavam e renovavam as suas forças. Então eu vi anjos de Deus, consolando os escravos que já não tinham forças, que já não tinham mais esperança. Esses anjos, irmãos, chegavam para perto dos escravos chorando sobre o chão, depois dos brancos lhes baterem tanto, lhes alejarem tanto, ficarem assim com a mão apoiada no chão e ficar assim com os pés encruzalhados como sentado no chão, estendido no chão e com as mãos apoiadas, que é para apoiar o corpo, a parte superior do corpo, chorando, sem forças, tremendo. Eu via os anjos de Deus com asas, os anjos gloriosos desciam dos céus e vinham aqui na terra e eles iam para perto deles e tocavam nos ombros dessas pessoas que aqui os brancos tinham acabado de lhes bater. E esses anjos consolavam-los, lhes consolavam. Mas, irmãos, em momento algum os negros viam os anjos. E muitas das vezes os escravos que oravam, os escravos que clamavam a Deus assim, não com a voz, mas no coração. Esse anjo de Deus vinha com a presença de Deus muito forte, vinha com a resposta, trazia a resposta e Deus falava pela boca do seu anjo. E Deus falava pela boca do seu anjo, respondia à oração de vários escravos que acreditavam em Deus. Que acreditavam em Deus, acreditavam na palavra de Deus. E eles sentiam a presença de Deus quando o anjo de Deus chegava para perto deles e tocava. Eles sentiam a presença de Deus e Deus começava a falar as palavras de consolo, que contigo estou, que não te abandono, que um dia você vai estar comigo, etc. Resumidamente, palavras assim do gênero, de consolo, que o Senhor trazia essa resposta. Deus trazia essa resposta. O anjo não falava nada, mas a presença do anjo ali é cobertura, que é para ele suportar a presença de Deus, porque se Deus fosse a descer para trazer a resposta, eles não iriam suportar, iriam morrer na hora. Então, os anjos foram intermediários para trazer a resposta de Deus, até porque os anjos são mensageiros, todos nós sabemos disso. Então, os anjos, eles fazem uma cobertura, que é para que nós, os seres humanos, recebemos a resposta de Deus. Muitos de nós, né? Que para nós ter uma resposta assim direta de Deus, Deus vir te aparecer, você não tem que se santificar muito. Sabe, você tem que se santificar muito, muito, muito. Que se Deus te tocar, tem que se santificar. Então, muitas das vezes, o médio era assim. Um anjo não pode possuir o corpo do homem. Os anjos de Deus não possuem corpo de ninguém. Se vos falarem que anjo entra no corpo da pessoa, eu já ouvi isso. Isso não existe, irmãos. Isso não existe em mundo nenhum. Amém? Os anjos são seres, são servos de Deus. Eles são mensageiros de Jeová. E Deus me mostrou que muitos escravos, eles eram visitados por anjos. Eu via anjos. Os anjos desciam, vários anjos, para trazer a resposta.
nos escravos que no seu coração oravam. Eles não se juntavam assim. Eles não se juntavam para assim orarem juntos. Eles não podiam parar, eles não podiam ficar por ali. Não, irmãos. Chamacanda labradacia. Eles só tinham que trabalhar e trabalhar. E momento assim que os brancos tinham uma pena, lhes davam comida. Uma comida bruta. Pão. As comidas dos escravos, que são aqueles pão brutos, aquelas comidas assim mal feitas e tal, eles comiam, que é para continuar a seguir. Fora disso, eles oravam no seu coração. Eles não abriam a sua boca. Se abrir a boca, tem que ser levemente, terá que ser levemente. Eles não poderiam falar de Deus. Eles não poderiam mencionar o nome de Deus. Senão poderiam ser mortos. Mas o que o Senhor me mostrou foi que eles oravam no seu coração, aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na palavra de Yeshua Mashiach. Glórias ao Senhor. Shema Kanda Labradócia. Este é muito forte na parte que os anjos desciam e andavam assim, marcavam os passos e chegavam assim perto dos escravos estendidos no chão chorando e sofrendo. Os outros que tinham desmaiado, os anjos chegavam e só lhe tocava. E aquelas pessoas que tinham desmaiado, ele se reanimava e ganhava força. Porque não era o tempo dele de morrer. Ainda não era o tempo de morrer. Mas o sofrimento ainda haveria de passar. E por quê? Porque era necessário. Por que Deus não recolheu já a alma deles? Por que Deus enviou anjos e lhes tocou e fez eles voltar à vida e não morrer? Porque o tempo deles ainda não tinha chegado e também porque o nível e o grau de sofrimento terá que ser concluído. Porque são pessoas que creram na palavra de Deus. São pessoas que amaram a Jeová, amavam ao Criador. Apesar de sofrerem tanto assim, eles tinham a presença de Deus. Quem disse que os escravos não tinham a presença de Deus? Quando se pensa no tempo dos escravos, muitos pensam, até quantas vezes eu pensei, irmãos, quantas vezes eu que estou a vos contar essa experiência que eu tive, quantas vezes eu acreditei que a maioria dos escravos não estão salvos, quantas vezes Deus é testemunha por Deus. Eu sempre, nos meus pensamentos, quando for para pensar disso, eu sempre fui de pensar o seguinte, que os escravos mesmo não se salvaram. Que a maioria dos escravos, 99% dos escravos, estão no inferno. Primeiro que ali a palavra de Deus não circulava. Segundo o que eu pensava, primeiro, a palavra de Deus aí não circulava. Segundo, é muito sofrimento. Nessa de sofrimento, serem brutalmente açoitados, serem escravizados assim, então o Satanás, os demônios, é fácil dardos mentis lançar, dardos mental lançá-los. Eu pensava assim que é muito difícil, os escravos nos tempos deles se salvar, mas no dia de ontem o Senhor me mostrou ao contrário. Me mostrou que muitos escravos se salvaram assim. Eu fiquei surpreendido, sabe? Fiquei muito surpreendido. Eu nunca tinha orado para Deus me revelar sobre os escravos. Nunca orei na minha vida, eu nunca fiz essa oração. Eu nunca desejei que Deus me revelasse sobre os escravos. Eu não estou a me lembrar, que Deus me faça lembrar. Mas eu nunca pedi isso a Deus, nunca. Eu sempre pensei, conforme eu já falei, que os escravos estão mesmo no inferno.
E eu sempre, depois eu pensava o seguinte, que se a palavra de Deus no meu tempo chegou, é graças a Deus. E eu sempre pensei que eu não sou especial, nós não somos especiais, mas a palavra de Deus nos alcançou. E que a palavra de Deus não tem alcançado os escravos. Mas o Senhor me mostrou que esses meus pensamentos são pensamentos equivocados. Elementa chandelebrosa. Santificado seja o nome de Deus. Santificado seja o nome de Jeová. Lebra da cia na mansóbia. E eu estou muito feliz por essa resposta de Deus. Estou muito contente. Estou muito alegre. Porque Deus é fiel. Amém? Deus me mostrava que muitos escravos tinham Deus. Eles não tinham nada, eles não tinham casas, eles não tinham roupas, eles não tinham bens materiais, eles não tinham que comer, que vestir, eles não tinham nada. Eles sofriam muito, mas eles tinham Deus, eles tinham a presença de Deus. Eu via os anjos de Deus lhes cobrir. Eu via, sabe, Deus sendo com muitos deles. Embora que muitos escravos não tinham a presença de Deus, porque os anjos, Deus me mostrou que os anjos só iam nos escravos que acreditavam em Deus, porque houve muitos escravos que deixaram de acreditar em Deus e outros continuavam a acreditar em Deus, mas seguiam murmurando. Haverá categorias, haveria várias categorias. Haveria a categoria desses escravos que tinham Deus, que tinham a presença de Deus, que por mais que sofriam, que por mais que eram aleijados e maltratados, eles lutavam para não ficarem tristes, né? Suportar tudo por causa de Deus, por causa das promessas da Bíblia Sagrada. Outra categoria é dos escravos que acreditavam em Deus. Eles acreditavam em Deus, outra categoria, ou a segunda que podemos classificar, acreditavam em Deus, mas seguiam murmurando fortemente, mas oravam, depois eles se arrependiam de ter murmurado e continuavam a crer na palavra de Deus. Essa categoria também se salvou. Muitos deles também se salvaram. Agora, a partir já da outra categoria que podemos pôr como terceira em diante, ali já não houve salvação. Porque a partir da terceira categoria que eu lhe classifico, desses escravos, é já a categoria que começou não só a murmurar, mas já não orava mais, já não oravam nos seus corações e começavam a murmurar e já não mais apreciar a lei de Deus, já não mais começar a ter prazer. Eles começavam a usar a Bíblia, eles começavam a usar a palavra que é para burlar de Deus. Eles começavam a ter esse pensamento: se Deus existe, se a palavra dele está a dizer assim, e por que ele não vem nos salvar? E por que ele não vem mudar esse cenário? E por que ele não nos tira daqui? Se ele existe, por que ele não nos tira daqui? Se ele nos ama, por que ele não nos tira daqui? Por que ele não muda a nossa vida? Ok? Ali eles já não oravam mais, já não oravam e os anjos seguiam trazendo a palavra até a estância desses escravos, porque a partir da outra categoria os anjos já não poderiam ter contato com outros escravos, porque eles atacavam fortemente a Deus, zombavam de Deus e guardavam rancor.
Terceira categoria, eles propriamente guardaram rancor? Não. Eles apenas queriam uma resposta de Deus. E os anjos até traziam resposta do Senhor para essas pessoas. E eu me enquadro nessa terceira categoria. Então eu estou nessa categoria. Então Deus me traz a resposta aqui. Por que você está nessa terceira categoria? Por que você está se comportar como esses escravos? Que mesmo que já tinham apreciado a minha palavra, que um dia já confiaram na minha palavra, mas deixaram de confiar e começaram a me tornar mentiroso. Por que você está se enquadrando nessa categoria? Vamos sair dessa categoria, igreja. Vamos sair dessa categoria, porque nós não estamos no tempo de escravitude, como no tempo desse escravo que se salvou, ok? Que foi brutalmente morto. Nós não estamos no tempo dele. O tempo da escravitude se acabou, se encerrou para a tua nação angolana. Porque essa visão, esses escravos são angolanos, é da minha nação. E quando eu perguntava para Deus por que o negro sofre tanto assim, até essa instância, Deus a mim me pergunta por que eu me enquadro nessa categoria desses escravos que fizeram a mesma pergunta a mim que você fizeste a mim. Por que o negro sofre assim? E por que Deus veja que o negro sofre tanto assim? Por que Deus não lhe vem salvar? Por que Deus não vem mudar esse cenário? Então Deus me pergunta a mim, Deus me pergunta por que você está a se comportar como esses escravos dessa categoria? Que fugiram de salvação, que ainda há resposta aqui pela misericórdia do Senhor, ainda há resposta. Porque a partir da quarta categoria para diante já não há mais resposta, Deus não responde mais, Deus já não traz mais resposta. E o Senhor me disse que por sua misericórdia ainda está a responder, que se você estivesse na quarta categoria, nem sequer a Deus traria a resposta e ficarias nas tuas inquietações até que morras e acabas no inferno. Saia dessa categoria. Luta para estar na primeira categoria. Estar na segunda é boa, mas não é o teu lugar. Teu lugar é numa categoria que você segue alegre, que você, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, você sempre segue confiando em Jeová. Não há surra, não há pancadas, não há açoites, não há feridas, não há uma dor tão profunda quanto a que Jesus Cristo vivenciou na cruz. Jesus se tornou escravo por todos nós. Jesus Cristo se tornou escravo. Ele morreu por todos esses escravos das décadas de 50 também. Jesus Cristo pensou neles também. Por isso é que muitos escravos se salvaram. Sabe? Lekamashenda Kalabadai. Irmãos, é muito mistério mesmo. Muito mistério. Jesus morreu por todos os escravos. O povo de Israel também foi muito escravizado, mas Deus era com eles. Quando o povo de Israel era brutalmente escravizado lá no Egito, eles eram consolados por Yahweh, por Yeshua Mashiach. E Deus não mudou e nunca mudará.
nunca mudará. Deus é especialista em consolar. O Consolador sempre esteve para consolar. Deus consolava esses escravos que já não podiam mais, que já não tinham mais força, e renovava. E algo interessante é mesmo na parte onde eu queria seguir, do porquê que Deus não recolheu já suas almas, mas o Senhor enviou os anjos que trouxe a resposta e renovou as suas forças e seguiu, porque depois os escravos continuavam, depois nos outros dias, continuavam a apanhar açoites, surra, pancadas, aleijos, lhes aleijaram, etc. E até que chegou o dia deles de partir, de morrer. E que morreram salvos. Ok? Porque eles acreditavam que Deus fala. Que Deus fala. Que quando os anjos trouxeram a resposta para eles, os anjos gloriosos, mas eram anjos de asa mesmo. Eu vi na visão de Deus os anjos com as asas brilhantes, etc. Com os vestidos brancos. O rosto desses anjos eu não vi, porque estava coberto de glória. Ok? E os anjos se compasseavam até chegar em cada escravo que cria, que crê, e tocava. E quando tocava, eles sentiam refrigério em sua alma. Sentiam e eram estabilizados. Algo muito lindo, algo muito maravilhoso, muito forte. Ok? Muitos escravos se salvaram, sim. Deus me mostrou. E Deus me respondeu assim: que todas as pessoas, todos os cristãos que ficam a falar, que estou a sofrer, que Deus não está vendo meu sofrimento, que aliás, que Deus mesmo vendo o meu sofrimento, Deus não está a tentar-me, Deus não está a livrar-me, Deus não está a socorrer-me. Todos esses estão na terceira categoria dos escravos que os anjos chegavam. E ainda te traz a resposta. Mas você está em perigo. Estás em perigo porque se você não obedecer essas instruções de Deus, você acaba indo para a quarta categoria. Acaba indo para a quarta categoria, que é na categoria dos escravos ou das pessoas que ali Deus já não vai enviar mais o seu anjo para trazer a resposta. O anjo de Deus não vai te tocar mais, não vai te tocar. Nenhum escravo orava para Deus enviar anjo. Nenhum escravo orou, falou Deus envia anjo. Não. Eles só clamavam a Deus, o Criador. Eles clamavam a Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Ok? Eles clamavam. Eles clamavam. Porque eles tinham isso vivo dentro deles. E os brancos jamais conseguiam tirar-los a palavra de Deus sobre sua vida, sobre a vida deles. Jamais poderiam tirar a palavra da vida deles. Mas dentre todos os escravos que tinham a presença de Deus, esse escravo que foi morto brutalmente era o único que eu via, porque na parte que ele estava a ser morto, eu só via ele. E os três brancos, né, que estavam a matá-lo. Glórias ao Senhor. Amados irmãos, ele era o único escravo que sempre ria, mas ele sorria uma sorrisa que contagiava. Eu olhava para esse negro, né? Grande, muito grande. Mesmo ele não tendo camisola, mesmo estando sem camisa,
está de uma calça leve, de pano. Deus era com ele. Deus caminhava com ele. Glórias ao Senhor. Aquela sonrisa vinha de Deus. Vinha de Deus. Aquela sonrisa. Ele, sabe, pensava em Deus. É a esperança. É a solução. Deus é minha solução. Deus é minha esperança. Ele me prometeu. Ele me prometeu que um dia tudo isso vai acabar. Esse escravo, Deus não falou o nome dele. Mas é um jovem. Eu olhava para o rosto dele. Pelo rosto dele, ele estava fazendo ali os cálculos do rosto dele. Vai mais para 30, 35 anos em diante. 35 anos em diante. 33, 34, 35 anos em diante. Mas ele estava com os cabelos trançados. Sempre carregava, seja sacos, seja objetos mesmo que pesa mesmo, que por exemplo pode pesar 50 kg, 30 kg, é algo bem esquisito. Ele levava pesos mesmo pesados, 30 kg, 30, 40, 50, 60, 70 kg. Ele era obrigado a carregar coisas assim, muito pesadas, muito pesadíssimas. Por isso que ele era muito grande, muito musculoso e tal. Ficar a trabalhar o dia todo. O dia todo. E ele tinha uma força. E aquela força mesmo vinha de Deus. Por ele crer tão fortemente em Deus, os brancos que supervisionavam, porque sempre tinham os brancos que estavam até esse termo nem sei supervisionar. Os brancos que supervisionam. Pronto, os irmãos entenderam. Supervisionar. Pronto. Ali, sempre que viam esse escravo, está sempre alegre, está sempre motivado, está sempre em vigor. Eles ficavam olhava para os brancos, olhava para os supervisores, ficavam muito com raiva. Eles ficavam assim, mas eles estavam endemoniados. Eles estavam possuídos, esses escravos. Esses brancos estavam endemoniados. Esse escravo era o único que eu via que sorria, que estava sempre motivado, alegre. Percebe? Os outros escravos estavam sempre cabisbaixo. Eles, outros sérios, muito sérios, outros pensativos. Mas esse escravo que foi morto brutalmente era o único que até os dentes dele ele sorria, até os dentes se aparecer. E quando os dentes dele se apareciam, olhava para os brancos, ficava mesmo. E um comentava com o outro. Por que ele é assim? 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 Eles queriam entender por que ele é assim. Não lhe suportavam por nada. Por vezes lhe batiam sem motivo. Por vezes ele ele sempre fazia tudo. Ok? Mas a força que ele tinha lhe permitia trabalhar mesmo o dia todo. Porque ele era muito grande, cerca de 2 metros de altura. E muito musculoso, meio que musculoso até.
E isso lhe permitia, não sei se é a altura ou se é coisa, mas para além dele ser muito alto e muito musculoso, ele tinha uma capacidade mesmo de suportar, ok? E eu entendi que isso, essa força, ela meio que era sobrenatural, porque ele poderia ter uma capacidade de suportar aquele dor, aquele sofrer, aquele grande sofrer. Ele poderia suportar mesmo o dia todo, trabalhar, levar tantos esses pesos. E quando lhe batiam, ele poderia assim gritar, poderia assim sentir aquela dor, sentir o ardor na sua pele, das suas costas, dos seus ombros, por onde lhe batiam com os açoites e outras coisas, outros objetos, mas ele seguia firme. Ele depois de uns minutos, uns 30 minutos, depois de uma hora, ele voltava embora a sorrir, voltava embora alegre, voltava embora a trabalhar alegre depois de se passar uns 30 minutos, uns 40, por exemplo, e horas. Voltava a trabalhar alegremente e os brancos se perguntavam por que ele é assim, por que ele é assim, até no dia que decidiram lhe matar. Porque, porque, porque essa sonrisa, os brancos não estavam a suportar, não suportavam ver. Não suportavam ver aqueles dentes. Os brancos, quando viam os dentes, eu não sei se os dentes dele tinham unção, se os dentes desse escravo, desse negro tinham unção. Sempre que os brancos olhavam para os dentes dele, os demônios ficavam muito furiosos. Não só pela. Quer dizer, a sonrisa. Ele, quando ria, já ficavam furiosos, já ficavam com raiva, até chegar a ranger os dentes. Mas quando ele ria, quando ele sorria até os dentes aparecer, ali mesmo os brancos explodiam. Se explodiam de tudo, irmãos. Glórias ao Senhor. E até que decidiram lhe matar daquela forma, morreu brutalmente. Mas esse homem está com Deus. Esse jovem, né, que era escravo, ele agora já não é escravo. Ele está no bom lugar. Ele está na glória de Deus. Ele está no lugar de descanso. Está nos braços do Pai Celestial. Ele está na glória de Deus, do eterno Deus. Foi Deus que me disse, foi Deus que me mostrou. E o Senhor me trouxe essa resposta, né, para me mostrar que eu não devo falar isso para Deus, que eu não posso dizer para Deus que por que o negro sofre assim, por que o povo africano sofre assim. Deus não gostou de eu falar essas palavras. Deus ficou muito triste porque eu disse isso para ele. Mas Deus sabe que eu só queria entender, sabe? Eu só queria entender, né? Eu já me arrependi e Deus me ha perdoado por sua misericórdia. E eu vou lutar, e graças a Deus, eu eu já venci, eu creio que das próximas vezes eu não vou mais voltar a fazer isso. Eu não vou mais voltar a falar para Deus, perguntar para Deus isso. Porque Deus mostrou que nós não podemos dizer isso. Que se estamos a sofrer, que se o povo está a sofrer, devemos dar que? Lhe dar glórias a Deus. Nós devemos lhe agradecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças a Deus. Amém? Deus é fiel, Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Deus é muito amoroso. Deus é muito especial. Deus é muito cuidadoso. Eu via
nessa visão, como Deus enviava os anjos e cuidavam dos escravos, apesar de que os escravos não viam os anjos e eles nem clamavam para Deus enviar anjo, mas Deus enviava anjos para consolá-los, para cuidar desses escravos, aunque os seus olhos não poderiam ver. Deus é um bom pai. Deus não desampara os seus filhos. Aqueles escravos, eles não eram órfãos. Eles, eles, eles tinham e têm um pai que é Deus, que é o Criador, sabe? Que sempre esteve com eles em todos os momentos da vida deles. Sempre esteve desde o momento que eles acreditaram na palavra de Deus, acreditaram que há um Deus invisível, há um Deus, sabe, que abriu o mar vermelho e fez o povo de Israel passar. Há um Deus que alimentou o povo de Israel, que enviou pão, enviou maná dos céus e alimentou o povo. Porque os escravos tinham a Bíblia, tinham os relatos de Moisés, os relatos do povo de Israel, tinham o Êxodo, tinham a Bíblia sobre seu coração. Glórias a Jeová. Eles se lembravam, eles ouviam, porque isso passou de geração em geração. Isso passou de geração a geração. E eles, ao saber que eles não eram os únicos que sofriam, que o povo de Israel sofreu lá no Egito, isso lhes assegurou, o povo de Israel teve que sofrer, o povo de Israel teve que passar por tudo aquilo, que é para ajudar os outros seus irmãos, que é para ajudar os outros seus irmãos que também passariam nesse todo processo, que também iriam ser escravizados, irmãos. Leca baixando a labradaia. Eu estou fazendo muito esforço para não chorar, porque eu quero explodir de chorar, mas eu estou a segurar-me. Sabe? Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Muito, mas muitíssimo maravilhoso. Sabe? Glórias a Deus. Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça. O sangue desses escravos que foram mortos, que tinham a presença de Deus, esses brancos que fizeram isso, que estão no inferno, a tortura e o tormento deles é muito terrível. Eles no inferno sofrem um sofrimento. Eles sentem não só a dor dos escravos que assassinaram, que mataram, que aleijaram, que fizeram o sangue jorrar, tipo torneira de água que bruta, tipo água bruta que está saindo de uma torneira de água assim. Tipo como xeringar-se. Aquela veia que foi cortada e o sangue fica a xeringar. Quantos escravos que lhes batiam, lhes aleijavam até as veias cortar e o sangue escorria. Escorria assim. Quantos escravos morreram de hemorragia? Quantos escravos, irmãos? Muitos escravos morreram de hemorragias. Era muito sangue sobre aquele chão, sobre aquelas terras. Era muito sangue, irmãos. Muito sangue. Muitos escravos, as carnes deles estavam dissoltas. Hein? É terrível. Esse povo sofreu muito, irmãos. O povo africano sofreu muito, mas tinha escravos que não desistiu de crer em Deus, sempre confiou no Senhor. E o Senhor os ama e os amou com amor eterno. E muitos deles estão na glória de Deus. Amém? Ai, glórias ao Senhor.
Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluias. Eu estou muito feliz com Deus, sabe, irmãos? Eu estou muito feliz com Deus, mas muitíssimo feliz com Jeová, porque Deus me surpreende tanto nessa vida, o Senhor já me surpreendeu muito. Mas algo que é o impacto das palavras de Deus, quando Deus fala, é um impacto muito forte, muitíssimo forte. Quando Deus está falando, eu sinto algo muito especial de Deus, que por vezes não há palavras de tal, não há palavras para descrever isso. Tudo que Deus quer que nós confiamos nele, que nós acreditemos. Deus quer que nós confiemos, irmãos. Amém? Confia em Deus. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara aqueles que guardam a palavra de Deus. Guarde a Bíblia Sagrada no seu coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração. E você sentirá a presença de Deus. Você vai sentir a presença, você vai sentir a glória de Deus sobre a tua vida. Sabe? Deus é fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que também cometeu o mesmo pecado que eu cometi, de murmurar, de começar a dizer que estou a sofrer, que meu povo sofre, o povo africano sofre. Você que também, se porventura você há pecado assim, peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Se você não reclamar, peça perdão a Jeová, em nome do Senhor Jesus. Escape do inferno, porque isso te leva no inferno. Isso leva no inferno. Amém? Isso leva no inferno. Porque também o Senhor mostrou a quantidade de escravos que cometeram o que eu cometi. Por que nós os negros sofremos tanto assim? Só mesmo por falar isso, muitos escravos perderam a salvação. Amém? Vamos lutar, que é para não ter esses pensamentos, irmãos. Vamos lutar, que é para não pensar assim, sofrer, porque sofrer, se for para falar de sofrimento, Jesus Cristo é que sofreu. Nós não sofremos. Quem sofreu é Jesus, irmãos. Quem sofreu é Jesus Cristo. Nós não sofremos ainda. Isso é só um ensaio de sofrimento. Isso é só ensaio. Isso não é nada de sofrimento. Percebes? Nós não estamos a sofrer nada. Nós não estamos a sofrer. Nós não estamos a sofrer, irmãos. Não estamos a sofrer. Então nós não temos motivos de perder a salvação. Ainda que você perca tudo, ainda que todo mundo te humilhe, te despreze, te fala que você não vale nada, que você não presta para nada. Você tem um valor que só Deus te dá. Você tem um valor que só se reconhece lá nos céus, diante de Deus. Um valor eterno. Que o mundo não reconhece esse valor. Sabe? Que o Satanás, ele quer que você não reconheça isso. Mas Deus é maior em nossas vidas. Deus é maior eternamente. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, subscreva-se ao canal. Amém? Meu canal, Profeta Elion Puro. Vamos orar para terminarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Rei de Glória, Espírito Santo de Deus, te agradecemos, louvamos o teu santíssimo nome, Pai Santo. Pelo poder que há no sangue de Jesus, lave-nos, ó Deus, transforme nossas vidas, purifique-nos, ó Deus, aleluia. Que a tua palavra, Pai Santo, possa moldar nossos corações, possa moldar nosso caráter, a nossa maneira, Deus, de pensar, de proceder, em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus. Socorre-nos, ó Deus Santo, Deus que vive eternamente.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Pelo poder que há no sangue de Jesus, meu Pai, ajude-nos, ó Pai Santo. Ajude-nos, ó Pai Santo, a confiarmos sempre em Ti. A estarmos assegurados, Senhor, em Tua palavra, em Tuas promessas, Pai Santo. Venha o que vier, Deus amado, Deus eterno. Que Teu Espírito Santo siga sempre intercedendo por nós. Siga sempre consolando, Senhor, a nós. Livra-nos de todo o mal. E que o Senhor nos dê a capacidade de suportar tudo por amor do Teu santo nome. No nome santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Porque a Tua palavra, Senhor, ela não falha. A Tua palavra não se equivoca, Pai. E que Satanás não vai conseguir sacar, não vai conseguir roubar a palavra de Deus de nós. Eu creio, nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que sejamos fiéis até o fim. Que toda índole mental, toda dúvida, toda incredulidade, toda incerteza, toda insegurança seja quebrada, seja repreendida pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Sangue de Jesus tem todo o poder, Pai Santo. Tu és fiel, Pai. Tu és justo e verdadeiro, em nome de Jesus. Então tudo, Deus, nós deixamos em Tuas santas mãos. Em nome santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Então, amados no Senhor, Deus abençoe tua vida. Deus te bendiga, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Compartilhe, deixe o seu like, subscreva-se ao canal e vemo-nos até a próxima oportunidade. Aleluias. Shalom, shalom, Adonai.